né? E até costumo dizer para os meus alunos que quando eu voltei para o Brasil não tinha LinkedIn. Eu fui conhecer as pessoas que trabalhavam com isso, procurando os nomes no jornal, tentando ligar para o escritório, não existia celular. A única coisa que me preocupa na corrida é o crescimento desordenado. Patrocinar triatlon e não patrocinar futebol. Porque futebol entrega atributos diferentes do triatlon. Se você corre, e eu não sei há quanto tempo você corre, você provavelmente já teve bolha no pé, unha roxa, a unha caindo. Mas sabe quem que a gente tem como parceira agora do corredor? A Lupo Sport. Por quê? A Lupo Sport criou a meia do corredor. E qual é a diferença dessa meia para as outras? Ela é de poliamida, ela deixa o nosso pé transpirar menos, ela deixa o pé respirar mais. Ou seja, quando você corre com essa meia, você vai ter menos problema de bolha, de unha caindo, de unha roxa. Ou seja, é menos um problema para você pensar na hora de correr. A Lupo Sport veio aqui para ajudar o corredor. Por isso, a meia do corredor é a melhor opção. E sabe qual é a melhor parte também? A gente tem um cupom de desconto do Corre Aqui. Corre Aqui 10. Você tem 10% de desconto, não só nas meias do corredor, como em qualquer produto da Lupo Sport. É só você acessar o QR Code e colocar esse cupom ou o site da Lupo Sport, que o cupom funciona também. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do corredor. E você que gosta dos nossos assuntos, dos nossos papos e de corrida, não esquece de deixar seu like e seguir o nosso canal para esse conteúdo chegar para mais corredores assim como você. A gente também tá lá no Instagram, @correaquitv, no YouTube e no Spotify. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa aquelas 5 estrelinhas. Bom, para a conversa de hoje, gente, eu trouxe aqui uma das maiores referências em marketing esportivo do Brasil. Hoje o nosso assunto vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque eu quero conversar sobre um outro lado aí do esporte. E o meu convidado, ele já tem 25 anos de carreira nessa área, ele já liderou projetos para marcas gigantes tipo Adidas, Bridgestone, Havas, e ele esteve à frente das ativações na Copa do Mundo de 2014, nas Olimpíadas do Rio 2016, e hoje comanda a operação da EMW Global da América Latina. Seja muito bem-vindo, Eduardo Corsi. Falei certo? Falou super certo, não é? Que legal, Cris. Obrigado pelo convite. Acho que é sempre um prazer, né, atender a convites tão legais como esse. Corrida, né, que é não é nenhum fenômeno, né, já é uma realidade, não é uma tendência. Já é uma realidade já há bastante tempo, né? Então, espero poder contar boas histórias aí junto com você. Tenho certeza. E com a sua experiência, a gente vai aprender bastante nesse papo. Eduardo, eu queria começar... Eu adoro começar do começo. E no seu caso, eu também estudei marketing, mas como que você enveredou para o esportivo? Isso foi natural? Isso já era um objetivo seu? Como que isso aconteceu? Legal essa pergunta. Na verdade, o marketing esportivo, ou sports marketing, né, como a gente fala nos Estados Unidos ou lá fora, na verdade foi uma forma de juntar uma grande paixão e uma escolha profissional acadêmica. Né? Primeiro, eu fui atleta dos 5 aos 17 anos, dos 5 aos 14 eu joguei futebol de salão e dos 14 aos 17 eu joguei tênis competitivamente. E foi super legal, né? Embora eu tenha que ter feito algumas renúncias aí na minha infância, né? Enquanto a molecada estava brincando por aí, eu estava treinando, né? Eu estava indo para os jogos. Mas foi super legal, porque o esporte, ele traz, né? Me ajudou muito na minha formação, né? Tanto questão de valores como trabalho em equipe, resiliência, força, foco. Principalmente no tênis, né? O tênis é um esporte que você joga um ponto, independentemente se você ganhou, se você perdeu, logo depois de 20 segundos você tem que jogar o ponto de novo, você tem que estar preparado. Né? Então, aprendi muito isso, a força mental e o fato, né, de ser você com você mesmo naquele momento. E, como carreira profissional, eu fiz administração de empresas, então o sports marketing, e já estava enveredando para o marketing, então eu fui para os Estados Unidos estudar sports marketing, então foi a minha ida para o marketing esportivo nos anos 2000, eu voltei para o Brasil em 1999, aí começa a minha trajetória, foi justamente isso para juntar a minha paixão pessoal, que era o esporte, junto com a minha escolha profissional, que era marketing. E aí você está há mais de 25 anos nessa área. Aí começa essa trajetória, né? Eu costumo contar para os meus alunos, para os meus mentorados e também para as pessoas com as quais eu converso, que quando eu cheguei aqui no Brasil nos anos 2000, quando eu voltei,
o marketing esportivo praticamente não existia, ele era muito embrionário, tinha assim 10 pessoas que trabalhavam com isso, e a grande referência no mercado era o José Carlos Brunoro, né, ex-técnico de vôlei que comandava o projeto Palmeiras Parmalat. Né? E até costumo dizer para os meus alunos que quando eu voltei para o Brasil não tinha LinkedIn. Eu fui conhecer as pessoas que trabalhavam com isso, procurando os nomes no jornal, tentando ligar para o escritório, não existia celular. E foi assim que eu comecei e aí, né, deslancha a minha carreira. Meu primeiro estágio, não, meu primeiro trabalho efetivo em marketing esportivo foi numa agência de marketing esportivo chamada Top Sports, que depois deu origem ao Esporte Interativo, que hoje deu origem à Live Mode, que é a dona do Cazé TV. Do Cazé TV, sim. E a partir daí começa a minha trajetória, e a minha grande escola realmente foi a Adidas, onde eu trabalhei 2 vezes. Na primeira vez, fui diretamente responsável pelo programa de running da Adidas, de lançamento de produtos. Foi aí que eu conheci, né, os grandes treinadores de corrida do Brasil, como, por exemplo, Marcos Paulo Reis, né? Que é meu treinador. A gente sempre fala dele, todos os episódios. Né? Ele é onipresente. É impossível não falar dele, né? Mesmo ele aqui, a gente fala, né? E foi super legal. E começa a minha trajetória, depois... fiz o maior projeto da minha vida, que foi o projeto de Copa do Mundo na Adidas também, em 2014. Então, tudo que a gente viu em 2014 na Adidas, eu tive diretamente envolvido. E depois trabalhei com um gênio, né, dos negócios chamado Abílio Diniz. Trabalhei na BRF, né, com o Sadi Perdigão, eu cuidava dos investimentos esportivos lá deles. E aí a história vai andando, fiz Jogos Olímpicos na Bridgestone e agora eu estou, né, tocando uma agência de marketing esportivo inglesa aqui no Brasil. E no caso do esporte no Brasil, o futebol acaba quase que bagunçando os outros, né? Porque a gente não dá para competir com o futebol, né? Cris, na verdade isso não é só um fenômeno no Brasil, é um fenômeno no mundo todo, né? Mas na América Latina o futebol é o esporte número 1, 2, 3 e 4, aí depois vem o vôlei. A gente estava, só para você ter, assim, a gente estava concorrendo a melhor podcast de esporte, mas... Os outros podcasts eram de futebol, então, assim, é meio que quase devia ser outra categoria, sabe? Assim, porque o fanatismo é tão grande que chega a ser injusto, né? A concorrência é injusta, né? Cris, eu concordo com você. O futebol realmente é a paixão nacional, e não só no Brasil, né? A gente fala de futebol 24/7, né? Não tem jeito, mas é uma coisa cultural. Eu também não acho que seja tão ruim assim. Sim. Mas eu tenho visto que nos últimos anos, alguns esportes, inclusive a corrida, vem ganhando seu público, tanto de audiência como de prática. Vejo também outros esportes como o surf crescendo, vejo o skate crescendo, o golfe crescendo. Tênis também, agora Tênis com o João agora, Fonseca, né? Com o João, com a Bia. Enfim, acho que a gente tem espaço também para outros esportes, mas, concordo contigo, a gente tem que gerenciar as expectativas de não se comparar com o futebol. E no caso, quando você estava no projeto envolvido, né? Você estava pela Adidas, envolvido em Copa do Mundo, como que estar do outro lado planejando? Porque assim, né? A gente acabou de falar dessa paixão futebol. Eu conheço apenas do lado de cá, vendo jogos e tal. Como que eu entendo, eu lembro de algumas estratégias de marcas no passado, desde do número 1zinho até, né? Enfim... esse lance das marcas, de torcida, de tudo, de você... eu não sou a marca patrocinadora oficial do evento, mas como eu vou fazer para aproveitar esse evento para minha marca? E como foi essa experiência sua em Adidas dentro da Copa do Mundo? Como que é estar do lado de lá com uma estratégia, planejamento? Cris, assim, eu confesso que quando eu fiz a minha migração para marketing esportivo, eu sequer imaginava que eu ia trabalhar em Copa do Mundo, no meu país, num patrocinador oficial. Né? Isso aconteceu quase 14 anos depois. Nem nos meus sonhos mais malucos, quando eu morei na Califórnia, não se imaginava. Né? Ninguém imaginava que o Brasil ia ser sede de Copa do Mundo, e eu tampouco ia imaginar que eu ia estar envolvido diretamente num projeto como esse, sendo patrocinador oficial. Na verdade, a Adidas é um dos patrocinadores mais longevos, né, de Copa do Mundo. Nunca houve nenhuma outra bola oficial de Copa do Mundo a não ser a Adidas. Então, a Adidas, junto com a Coca-Cola, é patrocinadora oficial desde 1970. Tá. Ou seja, se a gente fizer a conta aqui rapidinho, a gente pode falar de quase 55 anos. Né? Então, assim, foi um super privilégio fazer parte desse projeto, de escolha de nome de bola, quais as promoções que a gente ia fazer, material de ponto de venda,
como é que a gente ia trabalhar os embaixadores da marca, então o que fazer com Beckham, o que fazer com Zidane, o que fazer com Kaká. Então, assim, realmente, eu sou bastante sincero, acho que eu nunca vou fazer um projeto desse tamanho nesta vida. Né? Mas eu acho que você ainda tem muita vida para achar que não vai fazer mais. Pode ser, mas eu costumo gerenciar as minhas expectativas. Sei. Mas acho que em algum momento vamos falar também sobre a minha experiência com o running. Foi bastante desafiador, né, ter lançado uma nova linha de produto em running da Adidas. Que ano foi isso? Foi 2005, né? Ainda era mais um território super dominado pelas marcas japonesas, né? Que, assim, tem uma qualidade indiscutível, né? ASICS e Mizuno. Mas, obviamente, cresceram muito, né? Por um marketing de boca a boca. Mas teve um game change grande aí ao longo dos anos, né? Teve. E a Adidas, ela... eu acho que junto com a Nike também, eles souberam criar comunidade muito no início. Exato. É que a pandemia deu uma bagunçada em tudo, Sim. mas eram as crews maiores já lá atrás, né? Os aplicativos de corrida e tal. Eu lembro que em 2014, embora eu não tivesse cuidando de running naquela época, foi o momento que a Adidas lançou a franquia Boost. E foi aí que deu, né, toda aquela virada. Isso acho que foi realmente game changer, né? A Adidas nunca tinha sido reconhecida como uma marca, né, de running, por mais que os produtos fossem de excelente qualidade, né? No boca a boca a gente perdia, né, para ASICS, para Mizuno, que eram marcas mais consolidadas e marcas, né, mais focadas em running, né? E acho que a grande virada de Nike foi realmente quando a Nike começou a entender que o movimento da corrida era muito mais do que produto, fazendo as comunidades, né, enxergando a questão da experiência. Acho que foram duas iniciativas bem interessantes das duas marcas para, né, tentar bater de frente com as japonesas. E agora, recentemente, a gente tem outro fenômeno chamado Olímpicos. Sim, sim. Né, que é louvável o que a Vulcabras está fazendo. Né? A Olímpicos foi vista durante muito tempo como um produto barato, de baixa qualidade. E é incrível como o Olímpicos lançou agora com essa nova linha, né? A linha Corre. A linha Corre. Produto nacional com excelente qualidade, excelente preço. Acho que, né, você que corre, você já deve estar vendo bastante gente no Ibirapuera e na USP já usando produtos do realmente Olímpicos, o Olímpicos, né? Eles dominam. Eu por estar muito inserida no contexto, toda vez que eu viajo ou vou para provas lá fora, eu olho para o pé de todo mundo. Eu tô no aeroporto, eu olho para o pé de todo mundo, normal. E é engraçado como muda, assim, Olímpicos aqui no Brasil é disparado, de fato, muita gente usa, até porque ela é acessível. Então, eu acho que é um tênis para quem está começando a correr e não quer investir muito. É um tênis bom, exato, com custo-benefício bom, né? Então, eu acho que isso ajuda também a marca, né? Porque tem outras marcas que não têm essa entrada, né? Assim, você tem que estar falando de On, de Brooks, que são marcas que já têm um valor... O primeiro tênis dele já é muito acima do que o mercado oferece. Cris, acho que você tocou num ponto importante, na verdade, falar de On e de Brooks, né? Como o mercado agora está muito mais competitivo, né? Hoje você tem opções para todos os bolsos, todos os cheques e todos os gostos, né? A quantidade de marcas que a gente tem de running no Brasil, né? A gente está gravando aqui dentro de uma loja, né? E eu também tenho o vício de andar nas lojas olhando, né? As prateleiras, tal, os shelves, tal. Como a gente tem grandes marcas voltando para o Brasil, né? Isso é super legal pro consumidor. Super, acaba que você tem mais alternativa, você tem opção, você tem escolha, né? Sim. E aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Brooks é a marca mais vendida. E running, eu tava numa prova lá em agosto, você olhava pro pé de todo mundo, era Brooks, Nike e Hoka, né? Aqui no Brasil, não. A Brooks sequer é conhecida. A Hoka também não é tão conhecida, né? Ela é muito... São nichados, né? Quem tá muito no mundo da corrida, quem tem acesso, porque a gente tá falando de tênis mais caros também. Enfim. Sim. Mas vou te dar um inside information, tá? A Brooks acabou de voltar para o Brasil, né? Depois de um tempo fora. Eu conheço bastante bem as pessoas que estão tocando a marca, comem coisas boas por aí. Sim. Eles estão aqui. Eles estão aqui também, né? Legal. Tô falando porque eu acho que tem espaço. Eu acho que sempre tem espaço. Eu acho que acho que o mercado... a gente parece... Como a gente está dentro do mercado, a gente acha que é tudo muito grandioso. Mas foi o que eu falei. É só a gente ir para o almoço de domingo na casa de um parente, você vê que ninguém conhece a corrida. Ninguém conhece nada. Então, assim, eu acho que tem muito espaço para trazer os não corredores para virar corredores, né? Sem dúvida.
E agora, continuando aqui na sua trajetória, você, além da Copa, você também fez Jogos Olímpicos, né? Aqui no Brasil. E, e qual a principal diferença? Porque aí, estrategicamente falando, como marketing esportivo, porque Copa a gente está falando de um evento grandioso, porém é um esporte só. A Olimpíadas é o maior evento esportivo do planeta, porém com todas as modalidades aí. Estrategicamente falando, é totalmente diferente, certo? Ou não? Mas eu vou te dizer por quê. Na verdade, o Comitê Olímpico Internacional ele é muito rigoroso com a exposição de marca de patrocinador, né? O Comitê Olímpico Internacional agora está flexibilizando um pouco mais as regras, mas eles sempre partilham do princípio de clean venue, né? Que o estádio, o campo, ele tem que ser limpo de marcas, né? Então, se você for pegar os últimos Jogos Olímpicos, você não vê as placas, os LEDs, né? A propaganda das marcas, né? As marcas que vão atrás de visibilidade de marca, elas não têm tanta possibilidade aí nos Jogos Olímpicos, né? Tanto de verão como de inverno. Isso lança um super desafio para as marcas, como é que eu vou me comunicar com o torcedor, como é que eu vou me comunicar com o fã, né, com a pessoa, com a audiência de Jogos Olímpicos. Né? Isso exige uma criatividade muito maior, isso exige uma ativação fora, né, do ambiente olímpico muito maior, e isso é super desafiador. Né? Para as marcas é muito mais confortável você colocar a sua marca ali, né, no LED, lá nas placas, atrás do gol, né, nas placas do meio campo, e você ter uma exposição de marca garantida. Nos Jogos Olímpicos você não pode. Né? Então, isso lança um super desafio, tanto para as marcas como para as agências, as marcas. Né? Essa semana você recebeu, né, o Ricardo Chester, né, que é um grande craque aí da propaganda. Né? Então, tanto nós, marcas, como agências, a gente fica com um desafio muito grande de como é que a gente vai engajar, como é que a gente vai comunicar. Eu sei que você que vem, né, do mundo digital, né, também recebe esse desafio. Sim. Mas tudo que é desafiador é mais legal, né? Com certeza. E você, num podcast que eu assisti seu, do Brand Talks, você comentou um erro que as marcas cometem, que é investir milhões de patrocínio e esquecer de verba de ativação. Você usou até uma analogia, comprar uma Ferrari e não ter dinheiro para gasolina. Pode explicar melhor esse conceito, assim, para os nossos ouvintes, assim, talvez em um exemplo prático, por exemplo? Posso. Na verdade, assim, de novo, lá no podcast lá do Brand Talks, acho que eu acabei falando sobre alguns dos erros e cuidados, né, que as marcas têm que ter ao fazer um determinado tipo de patrocínio, não só esportivo, mas o cultural também. E o principal deles é esse, é quando você investe muito dinheiro para patrocinar um time, um clube, um atleta, uma corrida, e você não separa o dinheiro para contar essa história. Né? Para falar com o seu consumidor, para criar um produto, para se aproximar do consumidor, para fazer algum evento, para trazer alguma experiência para o seu consumidor, né? E por isso que eu chamei da regra da Ferrari, né? Você gasta uma grana para comprar uma Ferrari, você não tem dinheiro para colocar gasolina, o que acaba acontecendo no final do dia? Você não anda de Ferrari, né? Você não tem experiência de andar de Ferrari, e 2, você não consegue contar para as pessoas que você tem uma Ferrari, que você anda de Ferrari, né? Hoje a gente vive no mundo da contação de histórias, ou storytelling, né? Como as pessoas gostam de falar. Você não consegue contar a história. Então, teu patrocínio ele fica extremamente vinculado à exposição da marca. De novo, não é que a exposição da marca seja ruim, muito pelo contrário. Mas o produto esporte, ele te traz diversas oportunidades que vão além da exposição da marca. Né? Então você acaba perdendo, você fica com um diamante na mão e não consegue, né, lapidar esse diamante. É por isso que eu criei a analogia da Ferrari. Quando a gente fala de patrocínio no esporte, obviamente, facilmente, quando a gente fala de futebol, foi o que você falou, você está assistindo um jogo, você tem ali, né, tem desde a camiseta do jogador, né, que aí o clube, e ali no jogo você está ouvindo ou vendo, tem o cara que fala, a marca lá aparecendo e tal. Mas a gente sabe, eu pelo menos sei, não sei se todo mundo que está nos ouvindo, que existe formas de patrocinar com objetivos diversos, né? Então, assim,
eu quero awareness, ou seja, eu quero que a minha marca fique conhecida, que as pessoas saibam que eu existo. Não, eu quero conversão, eu quero vender. Então, assim, ou eu quero, sei lá, me relacionar. Então, tem N tipos de patrocínio. Você acha que a maioria das empresas e marcas, porque assim, no final das contas, é o retorno que aquele evento ou aquele podcast vai dar para a marca, né? Não tem, a conta é essa. Mas aí a sensação que eu tenho é que as marcas têm dificuldade, as empresas, de definir o objetivo. Então, às vezes, por mais que você tenha um bom evento, um bom clube, um bom podcast, ainda que você entregue tudo, se ela não sabe o que ela quer, nada vai servir, certo? Você acha que isso é comum ou eu tô viajando? Não, é muito comum, né? Eu costumo dizer, tanto para os meus clientes, os mentorados, para os alunos, né, que quem vai vender patrocínio tem que colocar o chapéu do comprador de patrocínio, né? No final do dia o meu projeto, o meu podcast, o meu clube, o meu atleta, o meu evento vai ajudar a resolver os problemas do meu patrocinador? Se sim, leva o projeto. Se você tem dúvida, não leva. Porque assim, uma relação de patrocínio não é uma relação comercial. É uma relação, né, de duas mãos, de troca. Exato. Né? Você, patrocinador, está fornecendo alguma coisa para alguém e você quer alguma coisa, um retorno em troca. Claro. Né? Esse retorno pode vir por exposição de marca, Sim. por geração de produtos, contato com o público-alvo, por aí vai. É o que você está falando, que a gente chama de KPIs. Né? Quais são os seus objetivos? Muito bem. Então, o que acontece? Você tem que se colocar na cabeça de quem vai comprar o patrocínio. Ele não quer resolver o teu problema, ele quer que você resolva o teu problema. Né? Eu tendo conversando com muitos prospects, né, com futuros clientes, pensando nos próximos anos. Os próximos anos vão ser bastante agitados, né? Porque a gente tem ano que vem, a gente tem Copa do Mundo. No outro ano, a gente tem Copa do Mundo Feminina no Brasil. Tá. E depois, em 2028, a gente tem Olimpíadas em Los Angeles, né? Então, assim, o território esportivo, ele deve aquecer nos próximos 3 anos, né? Então, eu tenho conversado com bastante marcas, assim, na prática, para tentar entender, bom, quais são os teus objetivos estratégicos para o próximo ano, né? E, a partir daí, tentar trazer alguma solução. Que muitas das vezes passa pelo running, às vezes passa pelo futebol, às vezes passa por um atleta, às vezes passa por um projeto social. Né? Então, assim, às vezes eu me sinto meio que médico, sabe? Sei. Quando eu vou conversar com você, eu falo assim, Cris, o que tá doendo? Putz, eu tô com dor de cabeça. Então, tá bom. Então, agora eu vou te examinar e vou ver se a dor de cabeça é simplesmente uma dor de cabeça, que pode ser resolvida com remédio, ou que, Deus me livre, seja um princípio de algo pior. Sim. Né? No final do dia é isso. No final do dia, todos nós somos doutores, somos resolvedores de dor. Sim. Não é isso? Sim. Agora vamos pro asfalto aí, voltar pra corrida. Você comentou que você correu... Então, eu não posso dizer que eu sou um serious runner, assim, eu já fiz meias maratonas, já fiz... Corredor, pra mim fez meia maratona. Fiz São Silvestre. É isso, enfim, ele fez a maratona da São Silvestre. Né? Mas assim, eu posso dizer que eu não corro com regularidade, né? Todos os meus ex-treinadores brigam comigo, o Marcos Paulo também já brigou comigo. Entendi. Porque eu tenho picos, assim, eu tenho fases que eu corro, aí eu paro de correr, aí eu volto. Entendi. Mas é assim, um esporte apaixonante, né? A gente que corre ou que já correu fala do bichinho, né? Que pica. Né? O bichinho pica e quando ele pica, não tem jeito, né? Não tem. Né? Até a gente costuma brincar, né? Que você já viu o rosto do corredor quando ele tem a descarga de endorfina, né? Ele fica com aquela cara meio bobo, assim, meio hipnotizado. Será que sou eu mesmo, Será que sou eu mesmo, né? Mas é um esporte apaixonante, assim, apaixonante e super democrático, né? Porque para você correr, no final do dia, o que você precisa? Você precisa de um bom par de tênis e sair correndo. É isso. Né? O Jim Karnazes, né, que é um ultramaratonista, né, escreveu vários livros sobre isso, saía para correr 24 horas e voltava. É um cara bastante interessante de ler. O Jim falava assim, correr é muito simples, é só colocar um pé atrás do outro. E vai. É verdade. E a gente tem aí, ó, a gente teve um crescimento significativo aí, né, na corrida de rua.
E a gente tá falando de mais de 100%, né? Assim, entre 23 e 24. E eu acredito que, e até pelas apresentações do Dani Krutman, isso, a tendência, a corrida sempre cresceu, né? Ele mostra nos gráficos dele que, na verdade, sempre cresceu. Mas na sua visão de especialista, você acha que tem alguma explicação para esse boom? Você acha que isso é ainda resíduo de pandemia? Você acha que... ou tem... porque, assim, a sensação que eu tenho é que muita gente não óbvia, sabe? Assim, aquelas coisas famosas e tal, começaram a praticar e isso também traz mais gente, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Acho que é uma mistura de fatores, né, Cris? Assim, primeiro, tem essa questão da democratização, né? Não é um esporte... Sei lá, por exemplo, você jogar futebol, você precisa... Futebol society, você precisa de 12 pessoas para jogar, né? Você precisa de um lugar, se você não é sócio de um clube, você precisa pagar. Para jogar vôlei, você precisa de 12 pessoas para jogar, né? Para jogar basquete, você precisa de 10 pessoas para jogar. Corrida é muito simples, né? Se hoje o trânsito aqui em São Paulo hoje tá muito ruim, é que eu não moro tão perto, mas eu poderia muito bem deixar o carro aqui e voltar correndo para casa. Sim. Né? Já tô de tênis mesmo, enfim, não seria um grande problema. Acho que esse é um ponto. Eu fiz essa pergunta há muitos anos atrás para um treinador de corrida. Eu falei assim, por que você acha que está crescendo tanto esse movimento? Aí ele falou assim, de uma forma meio que de brincadeira, mas tem um fundo de verdade que as pessoas descobriram que correr emagrece. Né? Tem muita gente que foi correr por causa da queima calórica. É verdade. Né? A gente sabe que, né, que não tem... sim, a conta não é tão simples. A conta não é tão simples assim. Tem que correr da fome também, então você não pode errar na conta aí, mas enfim. Exato. Acho que tem isso também. Acho que tem até esse próprio movimento, né? Acho que assim, Cris, tem esse movimento, né, de pós-pandemia. Né? A gente ficou muito tempo trancado, né, na jaula. Sim. E depois, quando abriu a jaula, a gente quis sair de novo, né? A gente quis respirar, a gente quis, né, sentir de novo o vento no rosto. Né? Tanto que agora tem um fenômeno muito, muito legal da paquera, né? Os parques... Tem, mas eu estava entrevistando o Leandro, que ele é um diretor da New Balance, e aí ele estava contando que lá atrás, quando ele começou a correr, quando as provas eram ainda no Ibirapuera, não sei... que ele começou a correr para uma namorada, ele arrumou a esposa dele. Aí. Eu falei, tá vendo? Isso não é um fenômeno que não é novo, né? Eu não sei se a Rosana Fortes da Strava vai ficar brava comigo. Ela já veio aqui. Ela já veio aqui? Já. Tá bom, não sei se ela vai ficar brava ou vai ficar feliz comigo. Parece que o Strava virou o Tinder da corrida. Virou. E, inclusive, o Strava, ele virou um dedo duro também, de esposa achar o marido traindo no Strava. Porque é isso, né? Geralmente vão no Instagram, no WhatsApp e não acham nada. Aí a única coisa que me preocupa na corrida é o crescimento desordenado, né? Do tipo de ter prova sem estrutura, de ter treinadores de corrida que não tem que não são treinadores, que não são formação, né? Que não tem formação. Enfim, isso me preocupa um pouco. Né? Mas acho que a gente está bem servido no Brasil. Eu acho que o que eu acho que me preocupa um pouco é a galera que vem não pela corrida, vem pela bagunça, ou pelo brinde, ou pelo... E aí acaba avacalhando, sabe? Assim, no final das contas, a gente quer uma prova bem organizada. Eu já apanhei por falar isso, não interessa a camiseta, interessa se tá tudo organizado, né? Exato, assim, Cris. E tem gente que vem pelo pão de queijo, entendeu? E aí eu acho que o motivo não deveria ser esse, né? Eu acho que assim, Cris, eu acho que tem tipos e tipos, públicos e públicos, entendeu? Mas acho que tem coisas que são fundamentais. Numa prova não pode faltar água. Não. Nem ambulância, a largada tem que ser na hora, o trânsito tem que estar devidamente isolado, né? No esporte, a gente fala de uma coisa que é fun experience, né? Que é a experiência do fã. A gente vive num mundo de experiências, né? Quando você vai num restaurante, você quer que o ar-condicionado esteja funcionando, você quer que a comida venha quente, que ela não demore, você quer pagar um preço justo para aquilo que você comeu, você quer ser bem atendida, você quer ter um valet, né, que não atrase. A gente está falando a mesma coisa. Você falou a mesma coisa, assim. Eu não quero ter problema para comprar o ingresso, eu quero ter um bom kit, eu quero ter infraestrutura na prova, eu não quero que falte água,
né? Eu quero que se eles forem dar uma camiseta, que seja uma camiseta de boa qualidade. Eu quero que, né, que o asfalto esteja em boas condições. Não é isso. A gente está falando de experiência. Exato. Né? Óbvio, a gente tem provas muito bem feitas, a gente tem outras que não são tão bem feitas. tão bem feitas, Né? Mas acho que tem um movimento aí de amadurecimento do próprio produto, do próprio esporte. Mas acho que a gente está indo bem. A corrida, o que eu percebi aí nesses últimos anos, nesses 2 últimos anos, que as marcas que, enfim, além das marcas que já são do esporte, né, ASICS, Olímpicos, que já tem as próprias corridas e tal, são as marcas que não são do esporte querendo se associar a esse esporte, né? Ou por acreditarem que ser uma boa estratégia, ou por aproveitar o hype, seja lá por quê. Então, a gente está falando da Granado, a gente está falando, sei lá, da Plié, a gente está falando da Lupo, a gente está falando de várias marcas. E, inclusive, de marcas que talvez, eu não sei se aproveitam direito esse hype, sabe? Aquela coisa. E aí, querendo puxar um pouquinho esse assunto que a gente falou um pouquinho antes de começar aqui, como que as marcas podem aproveitar melhor, assim, pensando na corrida de rua, porque o que eu acho que ela é diferente dos demais esportes, Eduardo, não sei se você concorda comigo. A corrida de rua, o fã, ele é praticante, é diferente do futebol, o cara tá assistindo. A corrida de rua, não, ele vai lá correr, né? Sim. Então, a sensação que eu tenho é que você tem muito mais oportunidade de gerar experiências e pontos de contato com aqueles fãs, com os corredores, né? Então, assim, eu tava até conversando uma vez com uma amiga que ela falou, vou pro Miami Open, falando do João Fonseca, falando disso. E aí a gente tava falando de corrida, ela, mas corrida, não, eu vou correr a mesma prova que o Kipchoge, eu vou estar na mesma prova que ele. Então, assim, é muito diferente, assim, em termos de experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito mais oportunidade. A sensação que eu tenho é que talvez as marcas falham um pouco nisso. Você também acha, E aí, pegando ainda mais um gancho. Falando das pessoas que estão representando essas marcas, sentados nas cadeiras ali, o CEO que corre, o CEO que pedala, assim, e que tem essa paixão e que usa essa paixão para usar a verba de marketing para ali. E eu acho que a intenção é boa, mas aí eu acho que a gente tem que entender se aquilo ali faz sentido daquela forma. Eu queria ouvir um pouquinho você, com a sua experiência, porque a gente está falando de muita coisa que acontece nesse sentido, sabe? Nossa, você tem 3 pontos aqui pra gente falar, acho que dariam 6 podcasts cada um. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo resumir. Acho que a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, né? A gente tem as definições clássicas do marketing, né? Acho que todo mundo que estudou marketing, comunicação, ouviu falar, né, do professor Philip Kotler. Né? Acho que todo mundo estudou ele, né? O professor Kotler, lá da Universidade de Chicago, está com 96 anos, continua produzindo, acabou de lançar um livro, né? E ele tem a definição clássica dele de marketing, dos 4 P's do marketing, market mix e tal, papapá. Mas eu estava ouvindo uma vez o João Branco, ex-diretor de marketing, ex-CMO do McDonald's, e perguntaram para ele, João, o que é marketing para você? E o João deu uma definição incrível, super simples, mas muito incrível, que é o seguinte, marketing no final do dia, a gente entender com profundidade a dor, os desejos do consumidor e fazer de tudo para resolver. Né? Então, assim, se uma marca ela quer investir em corrida, ela tem que entender com profundidade os hábitos e as dores, os desejos do corredor, ponto. Né? E aí ela vai ver de que forma, ela como marca, de que forma que ela consegue resolver esses problemas. Né? Então, assim, existem marcas que estão entrando no running por causa do perfil do público-alvo, tá tudo bem, porque quer falar com aquele público lá, né, de 25 a 35, 35 a 45 de alto poder aquisitivo e que no final do dia consome aquela categoria de produto, tá tudo bem, mas na prova, o que essa marca vai fazer como ativação para melhorar a experiência desse cliente, desse fã de corrida? Ou ela vai se contentar só colocar o nome nas costas da camisa e ter ali o logo no backdrop e no portal de chegada? Existem marcas e marcas, né? Então, acho que esse é um ponto. Falando de novo de teoria, e eu não gosto de falar de teoria quando eu vou em podcast, eu deixo isso para a sala de aula. É o seguinte, um plano de patrocínio, ele tem mais chances de ter sucesso quando você tem associação de atributos, né?
Quando uma marca patrocina alguma coisa ou alguém, o que ela quer no final do dia? Ela quer se apropriar daqueles atributos. Então, vamos fazer um exercício simples aqui. Quais os atributos, e quando eu falo atributos, vamos falar de uma forma mais simples, quais as primeiras palavras que vêm na sua cabeça quando a gente pensa, por exemplo, em triatlon? Vamos sair da coisa e não falar de triatlon. Desafio. Desafio. Performance. Performance. Resiliência. Resiliência. Foco. Força. Foco. Determinação. Disciplina. Beleza. Aí vamos pegar uma marca. Se tem uma marca que queira falar desses atributos, ela tem que patrocinar triatlon e não patrocinar futebol. Porque futebol entrega atributos diferentes do triatlon. Vamos pegar, por exemplo, automobilismo. O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em automobilismo? Ferrari. Mas é isso, vem luxo. Pronto. Vem luxo, exclusividade, tecnologia, investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Performance. Muito bem. Então, assim, a marca ela tem que entender quais são os atributos dela, da marca e do produto e ver no mercado quais os ativos, quais as propriedades que entregam esses atributos. Né? Isso é um manual de como deve se fazer. Na prática, funciona assim? Em alguns momentos sim, em outros momentos não. Por que outros momentos não? Porque ainda as decisões de patrocínio, não só no Brasil, e agora estou chegando no teu terceiro ponto, são decisões que não são totalmente técnicas. São decisões emocionais, são decisões passionais. É aquilo que eu falo em outros podcasts, estou falando aqui também. Se o decisor da marca gosta de velejar, existe uma tendência, estou falando tendência, não uma certeza, existe uma tendência dele patrocinar, por exemplo, a Semana de Vela de Ilhabela. Sim. Se ele joga tênis no Pinheiros, sim, existe uma tendência dele patrocinar um torneio ali no Pinheiros, ou um menino que joga no Pinheiros. Se ele corre, vamos voltar aqui para o nosso negócio, pode existir uma tendência dele patrocinar uma prova, uma assessoria, um atleta e por aí vai. Cris, não tem jeito, nós somos seres humanos. A gente não consegue ser técnico o tempo todo. A gente é subjetivo, a gente é passional. A gente não toma todas as decisões da vida de uma forma técnica. Né? Mesmo a gente no nosso dia a dia, nós como seres humanos, a gente toma decisões muito passionais que às vezes não são as decisões corretas. E tá tudo bem, não tem problema. Né? Acho que ao longo do tempo as coisas estão melhorando, estão se profissionalizando, né? Os decisores agora eles tomam decisões colegiadas, decisões com seus consultores, com as suas equipes, com as suas agências, e aí a decisão tende a ser um pouco mais técnica, mas ela não é 100% técnica, e nunca vai ser. Tem que... Eu acho que o lance de gostar, eu acho que isso é impossível, né? Exato. A gente que vive no marketing, né? Você que atende cliente, né? Assim, você não pode falar assim, acho que você deve ir por esse caminho porque eu gosto mais desse. Não é isso, né? Quantas vezes na nossa vida profissional a gente não teve que indicar um gênero musical que a gente não gosta? Sim. Mas por quê? Porque faz sentido para aquela marca naquele momento, para aquele público. Aquele público gosta de música sertaneja. Eu, particularmente, eu não ouço música sertaneja, mas já tive que recomendar investimento em música sertaneja porque fazia sentido para aquele público que consome aquela marca. Sim. E deixa eu te perguntar, agora pensando no business de corrida de rua, a maioria do nosso público, a gente tem um público que nos ouve, que são organizadores de provas. E qual conselho que você daria para esses organizadores que buscam patrocinadores, né? Eu acho que isso é uma busca incessante aí, todo ano. Tem, né, assim, desde marcas que você quer dar o nome na prova até... Mas qual é a dica de ouro, assim, que você acha que... A dica de ouro é bem simples, mas também complicada. Coloque o chapéu do teu potencial patrocinador. De novo, o que o meu evento, de que forma que o meu evento pode ajudar a resolver os problemas daquela marca. O ponto é, aquela marca quer visibilidade de marca, beleza, então eu vou fazer uma proposta que eu entregue muitas propriedades, muita visibilidade de marca para ele. Não, a minha marca quer experiência. Então, no meu pacote, eu acho que assim, pessoal, a gente tem que evoluir um pouco da forma que a gente vende cotas de patrocínio. O formato cota ouro, prata e bronze,
ele está ficando para trás. Acho que, na verdade, a gente tem que entender quais são os desafios e quais são os objetivos estratégicos do nosso potencial patrocinador e tentar entregar o máximo que a gente puder. Então, assim, de novo, uma marca está precisando de visibilidade de marca, vou fazer um pacote, vou fazer uma proposta para ele que entregue muita visibilidade de marca. Ah, não, essa marca já é conhecida. Ah, essa marca quer experiências, então eu vou oferecer oportunidade de dar muita experiência para essa marca. Ah, não, essa marca quer fazer ações de relacionamento. Beleza, então eu vou carregar tudo em ações de relacionamento. Um camarote, ingresso, jantar, todas essas coisas. É tão simples assim, tão complicado assim. De novo, né? Aquela. Coloque o chapéu do teu potencial patrocinador, tenta entender quais são as dores, os desafios e tenta entregar aquilo que ele precisa. É simples assim. Médico cuida de doença. Então, tenta entender qual a doença que o teu patrocinador, que o teu paciente tem e tenta resolver esse problema. Muito bom. E agora, puxando um pouco a sardinha aqui para quem faz podcast, até conversei com você aqui antes de começar a gravar, que eu enxergo o podcast de duas formas, né? Assim, de um patrocínio pontual, assim, sei lá, ter um Media Kit e tal, e como num plano de mídia mesmo, né? Assim, entrar dentro de um plano de mídia. Então, sei lá, tem uma marca que dela tem lá um plano de mídia de anúncios e o podcast entrar. Primeiro eu queria entender se faz sentido essa forma de pensar. E aí eu comentei com você, eu acho o podcast uma mídia valiosa, porque ela é residual, né? Aquela coisa assim, o nosso episódio vai pro ar e ele vai ficar no ar, ele não vai, né? Tá ali. Então, quem buscar, a gente vai fazer um texto legal pra busca ser legal, pra ser, enfim, tudo isso. E eu vejo muito valor nisso, mas acho que às vezes assim, a gente também, a busca é incessante, né? E aí esse lance de entender o valor e tudo, mas talvez a forma de colocar isso para o cliente ter a dificuldade de entender, putz, ele vai muito no número de seguidores, ele tem aquela dificuldade de entender o retorno que aquilo pode dar, ou se aquilo pode demorar. Aí eu queria a sua visão disso. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui, Cris, que é o seguinte. Não adianta a gente levar vegetariano para comer carne. Vegetariano não come carne, né? Acho que a gente vive hoje no mundo, né? No mundo você tem uma infinidade de opções de investimento, mas você tem orçamentos cada vez mais restritos, né? Hoje eu costumo dizer que um decisor de marketing, quando ele recebe, né, o dinheiro dele, eles estão fazendo agora o planejamento, estão terminando o planejamento para 2026, né? É como jogar War, né? Onde é que eu vou colocar os meus exércitos, né? E muitas das vezes tem tanta oportunidade legal que a gente tem que fazer escolhas doídas, abrir mão de oportunidades muito legais em detrimento a outras oportunidades. Né? Então, acho que assim, de novo, acho que a gente tem que ser, nós que vendemos patrocínio, né? Estou me colocando, né, também na agência onde eu trabalho hoje, que eu faço intermediações de patrocínio, a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, né? Ok, o nosso podcast é um podcast de nicho, né? Um podcast para running. Beleza. Então, eu vou oferecer para marcas que estão no universo de running ou que têm o potencial de estar no universo de running. Aquilo que a gente falou da associação de atributos, né? Ou marcas que queiram falar com o corredor. Legal, legal. Tudo bem. Nós não temos a mesma audiência do que um Podpah, do que um Flow. Então, não adianta a gente bater na porta das marcas que tem o drive de alcance. Porque aqui a gente não vai entregar alcance. De novo, a gente está levando vegetariano para comer carne. No final do dia, onde que a gente tem que ir? Eu acho que o podcast ele tem uma coisa de verticalização, né? De falar com um nicho, né? Talvez você fale com um público em quantidade, em alcance menor, mas é um público muito fiel. Você fala com uma comunidade. Exato. Você fala com o cara que respira, que corre 4 vezes por semana, que tem poder aquisitivo, que está pensando em qual maratona que ele vai correr o ano que vem, que paga R$1.500 num tênis, que gasta uma grana em suplementação. Então, quais são as marcas que teriam interesse em falar com este público? Vamos atrás dessas marcas. E o que eu posso oferecer para eles? Sentar com eles e falar assim, escuta, eu tenho um podcast assim, assim, assado. Te interessa? O que te interessa?
né? Como é que meu podcast pode resolver os seus problemas? Você quer que a cada 3 semanas venha alguém da empresa falar sobre alguma coisa? Pode ser. Você quer que a cada 3 minutos eu fale, este podcast é um oferecimento de, né? Cristina Guzmán? Não sei, Cris. A gente tem que... De novo, a gente estava falando disso antes de começar. Não existe receita de bolo. Não. Mas, assim, é sentar com folha branca e falar assim, como é que eu posso te ajudar? Como é que meu podcast pode te ajudar? O que você quer? O que você precisa? E aí você vai pensar com os seus botões. Eu tenho certeza que 90% das coisas você vai conseguir entregar para ele. Entendi. E você vai fazer um test drive com ele. Vamos fazer um projeto piloto? Vamos fazer junto? A gente avalia os números? Depois a gente vai. Eu costumo dizer que assim, você não consegue, não dá para entrar no mar de cabeça. Você tem que primeiro molhar o tornozelo, aí você vai molhando o joelho, você molha a cintura, aí se a água estiver legal, aí sim, entra de cabeça. Né? Principalmente em territórios novos. Né? O mundo dos esportes, no mundo dos esportes a gente não vende água no deserto. A gente não vende pão quente. A gente vende um território novo, que compete com territórios muito conhecidos, Sim. como o digital. Né? Hoje é muito mais fácil, não muito mais fácil, mas hoje o risco hoje é menor de você colocar o dinheiro no influenciador, porque você sabe ali o que vai sair de alcance. Sim. Ir para um podcast especializado não é tão óbvio assim. E não é todo mundo que quer correr o risco. Porque no final do dia, o decisor de marketing está pensando no trabalho dele. Lógico. No trabalho dele. Se não der resultado, a cadeira dele talvez não seja mais dele. Mas dá para fazer. De novo, entendimento de dor de cliente. Tanto no corporativo como no consumidor final. No B2B e no B2C. Muito bom. E aí, aproveitando o gancho do digital, você acha que esse mercado... hoje eu enxergo isso... eu acho que está tudo muito pasteurizado, né? Os conteúdos, assim, acho que o grande desafio hoje é ser diferente, ser original, né? Ser criativo, para a gente não cair no get ready with me de todos os dias aí, o café com Deus Pai, essas coisas. Você acha que isso atrapalha as entregas para as marcas? Você acha que isso atrapalha o... Então, Cris, eu acho que assim... Eu concordo, né, que tá todo mundo, as marcas, as agências, tá todo mundo tentando descobrir o novo, né, tentando falar de uma forma diferente, mas eu não acho que a gente tem que ser disruptivo, inovador todos os momentos. Eu nem acho disruptivo, inovador, mas talvez original, sabe? Assim, em vez de imitar o outro, ser do seu jeito. Concordo. Assim? Eu acho que assim, Cris, de novo, a gente estava falando sobre isso. Para mim, o que mais importa é ser autêntico, é ser verdadeiro, né? Assim, acho que tudo que uma marca for fazer, não importa o que seja, não importa qual é o ponto de contato, não importa qual canal de comunicação, quando você espremer aquele negócio, seja um vídeo, seja um podcast, seja um patrocínio, seja lá o que for, quando você espremer, tem que pingar a veracidade, tem que pingar a autenticidade, falar assim, aqui vamos lá, vamos dar um exemplo, Red Bull. Você já reparou que tudo que Red Bull faz tem a cara de Red Bull? Tem. Que só Red Bull pode fazer aquilo? Consistência, veracidade, autenticidade. Red Bull, o que Red Bull vende? Um energético. Não mais. Red Bull vende conteúdo, vende um estilo de vida. By the way, eles vendem energético. Se Red Bull fosse, sei lá, vender uma outra coisa, tudo bem também. Mas ia ser com cara de Red Bull. Nike tem o jeito de Nike. Só Nike faz aquilo. Faz daquele jeito. Você pode gostar ou você pode odiar, mas é o jeito Nike de se fazer, né? Ambev, Guaraná, faz daquele jeito. Heineken, faz do jeito Heineken. Coca-Cola, faz do jeito Coca-Cola. Então, assim, cada um de nós tem que achar o nosso jeito. Tem um jeito Cris de fazer. É autêntico. Que se você vai buscar o Follow Me, né, o efeito manada, lembra? Ou lembra de paleta mexicana? Sim, sim. Que todo mundo, de repente, resolveu vender paleta mexicana? Não vai dar certo. Não vai dar certo. De novo, o meu conselho é autenticidade, veracidade. Muito bom. A gente está começando a caminhar para o final do papo, mas ainda tem aqui umas perguntinhas. Você assumiu recentemente a direção da EMW Global, é isso? Ela é uma agência que vocês... como é que se diz? Intermediam patrocinadores, é isso? Na verdade, eu sou um grande advisor de marcas
que queiram investir no mundo esportivo. Assim, no final do dia, eu aproximo marcas, empresas do universo esportivo, né? De atletas, de competições, de eventos esportivos, né? Então, além de... Eu trago as melhores soluções para as marcas que querem investir no esporte. Que soluções são essas? Eu não sei, eu trabalho com folha branca. Entendi. E olhando para o futuro, quais são as grandes tendências do marketing esportivo no Brasil? Eu acho que não só no Brasil, mas no mundo existe uma tendência, inclusive é um curso que eu dou, que chama de Sportainment, que é a fusão do esporte com o entretenimento. Né? O esporte está muito conectado com Bel Marques está fazendo isso com a corrida de rua lá. Né? O esporte está muito conectado com música, com moda. Aliás, Adidas com Oasis foi golaço, hein? Né? Que massa. Eu fui no show e, tipo assim, eu queria a camiseta da Adidas. Todo mundo quis, né? Maravilhoso, né? Muito legal. Então, mas os exemplos que eu costumo dar no curso de Sportainment são os esportes americanos, né? Vamos pegar o exemplo aqui da NFL. Né? Muita gente assiste o Super Bowl, né, que é a final do Campeonato Americano, tá em janeiro, não por causa do jogo. Mas por quê? Para ver o show do intervalo. Né? Aliás, a NFL né, deu uma sorte super grande, né, do Travis Kelce, né, que é um dos jogadores lá do... agora me fugiu do time lá, do time de futebol americano, ele começou a namorar a Taylor Swift. Muita gente começou a ver, as Swifties, né, como se chama, começaram a assistir futebol americano por causa dela, porque ela ficava no camarote. Né? Então, acho que assim, a gente tem 3 grandes exemplos de sportainment no mundo. A NFL, a NBA, né, e a Fórmula 1. Incrível como a Fórmula 1 ela se reinventou. Total, né? Como ela rejuvenesceu a marca. Eu não sei quem aqui já assistiu Drive to Survive, que é um documentário da Fórmula 1 no Netflix, que conta os bastidores dos pilotos. Muita gente, inclusive eu, voltou a assistir Fórmula 1 só por causa do Drive to Survive. Para quem não assistiu, assistam e vocês vão correr o risco de voltar a assistir Fórmula 1 por conta disso. Uma super sacada. Que legal. E agora falando um pouquinho da relação marca e atleta, né? O medalhista Caio Bonfim, que diz que atleta quer pertencer, né? Então, a identificação dos valores da marca é fundamental, assim, né? De entender que aquele atleta, ele não quer só o dinheiro, ele quer a história da marca com ele, né? Como que você enxerga o papel do atleta amador? O corredor comum nessa equação. Ele também pode ser embaixador de marca, porque assim... hoje eu enxergo alguns movimentos aqui, né? Assim, as marcas, geralmente, sei lá, a ON, a ASICS e tal, ele patrocina um atleta profissional, ele tem um embaixador de marca e ele tem um influenciador. E a gente vê muita gente entrando nesse meio, rezando para ganhar um negocinho, rezando. Como que você enxerga isso como marketing esportivo mesmo, assim, como business? Você acha que é um bom negócio? Então, Cris, tua pergunta é excelente, né? Porque muitas das marcas, não só as marcas de corrida, elas estão muito viciadas em alcance, né? Eu converso com muitos atletas e os atletas eles estão muito preocupados e chateados porque, diferentemente de 15 anos atrás, quando eu trabalhei na Adidas pela primeira vez, não existia influenciador. E a gente patrocinava atleta. Tinha atrás atleta de alto rendimento, né? O atleta se tivesse em potencial, enfim... Hoje os atletas estão sendo substituídos por influenciadores. Verdade. De novo, sem nenhum juízo de valor, né? Mas a gente pode ver hoje os sites das marcas, né? Ou as ativações das marcas, muita gente pegando o influenciador que corre. Cadê a veracidade disso? Cadê a autenticidade disso? Por que pegar... E, de novo, é uma opinião muito particular, tá? Por que pegar um influenciador que corre ao invés de pegar um atleta? Né? Eu acho que é uma pergunta importante para ser feita. E eu tenho certeza que os meus colegas que trabalham nas marcas, eles se perguntam isso. E eles não têm a resposta ainda. Mas acho que tem um vício, um hábito recente... Do lance do alcance mesmo. Questão do alcance. Não, a gente... já conversei aqui em outros episódios a importância do atleta também estar ali se expondo razoavelmente. Ou, Só que assim, eles de fato, o atleta profissional, ele não tem esse... tempo, às vezes não tem nem habilidade, né? E eu já vi marcas falando, não, eu vou mandar um fotógrafo, eu vou fazer o conteúdo para você e tal,
querendo entender que, assim, agora eu vou aproveitar a marca ajudando o atleta. Acho que o Caio, quando ele falou, acho que nesse sentido também. Não é só você dar o dinheiro, se vira, né? É meio que vou te ajudar a produzir esse conteúdo também. E, de fato, outro assunto que a gente sempre traz aqui é o lance do influenciador, tá? O dinheiro não tá indo mais pro profissional e tá indo pro influenciador. E é ruim, assim, eu acho que pro esporte não é bom. Eu tenho aqui uma coisa muito particular. Eu tô trabalhando com uma atleta que vai para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, tá? Só não vou falar o nome dela porque a gente tá terminando de assinar o contrato. E a gente estava conversando, ela... Assim como vários atletas de alto rendimento, ela não tem patrocinador de marca esportiva, né? E a gente estava conversando, fazendo mapeamento, né, de quais marcas que a gente ia conversar, tal, papapá, e eu falei assim para ela, olha, eu prefiro muito mais uma marca que não te pague nada em dinheiro, mas que ela te ative, para que ela te coloque em campanhas, para que ela te comunique na mídia ou nas redes sociais, do que propriamente você ganhar X mil reais por mês. Sabe por quê? Porque a marca, ninguém vai ativar você melhor do que a própria marca, porque a marca é profissional. E mais do que isso, você sendo ativada por uma marca, você chama a atenção de outras marcas. Exato. Né? As outras marcas falam assim, bom, se ela é patrocinada pela ASICS, pela Adidas, pela ON, sinal que ela é muito boa. Então, acho que dá para colocar ali dinheiro nela também. Sim. Mas, de novo, é uma opinião muito, muito particular. Bom, chegamos aqui no Momento Keep Running. Momento Keep Running é algum episódio da sua vida, pode ser profissional, pessoal, no esporte, que você tava ali e fala, putz, caramba, que situação, ou vou desistir, não vou desistir, tava numa encruzilhada ali, mas você keep running. Enquanto você pensa no seu momento Keep Running, esse momento é oferecido pela Keep Running, que é uma das maiores lojas especializadas de corrida aqui no Brasil. A gente tem aqui a loja física na Vila Mariana, onde no primeiro andar você tem todas as principais marcas de corrida, assim, tênis, acessórios para o corredor, uma esteira para experimentar o tênis. Os nossos vendedores são corredores, pegam um pódio, inclusive. Então, te ajudam a escolher o melhor tênis para você. No segundo andar, a gente tem uma academia que oferece fortalecimento, fisioterapia para o corredor e pilates. E recovery, enfim. Tem tudo. O corredor que está começando, o corredor que já é experiente, o corredor que está machucado, o corredor que está bem. Aqui é o paraíso do corredor. E se você quiser saber mais, agendar uma avaliação, você clica aí acessa o QR Code que está na tela ou acessa nosso perfil @KeepRunning Vila Mariana. Tá bom? Pronto, já deu tempo de você pensar no seu momento Keep Running. Tá bom, vamos lá. Acho que essa vai ser a pergunta mais difícil, né, da nossa conversa, mas vamos lá. Eu tô lembrando de um ano que eu resolvi fazer ir para Machu Picchu, mas eu fiz a trilha de Machu Picchu. Tá. Né, a trilha de 2 dias. Tá. E naquela época eu treinava, acho que inclusive com o próprio Marcos Paulo, assim. Eu corria direitinho, eu falei, não vai ter problema, eu vou fazer a trilha direitinho. Só que eu esqueci da questão da altitude. E lá sobe, né? Sim. Lá sobe. Aí teve um trechinho ali, sem brincadeira, que acho que eu precisava subir um pouquinho mais inclinado, uns 100 metros, e eu não conseguia. Não conseguia andar. Aí eu pedi na verdade eu paguei lá para um menino peruano subir com a minha mochila, e Cris, sem brincadeira, eu demorei acho que quase 1 hora para subir 100 metros. Eu não conseguia sair do lugar. Mas você tava... Eu fui pra lá e lembro que cada passo que você dá parece que tem uma escola de samba no seu coração, né? Né? E assim, tava super bem condicionado, tudo direitinho. Eu falei, não vai dar nada não. Foi difícil. Mas deu certo. Deu. Não desistiu. Deu. Keep running. Keep running. Muito bom. Né? Bom, a gente tá chegando aqui no final da nossa conversa. Adorei o papo. Daria para fazer mais, obviamente. Pode me chamar que eu venho. Adorei aí todos os... Foi uma aula, né? E assim, ali você é professor no INSPER, né? Então fiquem aí ligados quando tiver curso do Eduardo. E para fechar, que conselho você daria para um jovem profissional que sonha em trabalhar com marketing esportivo e seguir uma trajetória aí como a sua? Bom... Acho que como professor eu tenho que dizer, né, educação sempre, né, sempre não dá para parar de estudar, não dá para parar de reciclar,
né? Hoje a gente tem diversas oportunidades, não só as oportunidades formais, mas também as informais, né? De você aprender em podcast, né? Aprender em webinars, em eventos em até. eventos, né? Hoje você consegue fazer cursos fora do Brasil mesmo estando aqui, né? Por causa dos cursos de educação à distância. Acho que tem um ponto muito importante que a gente estava falando antes, a questão do relacionamento. Né, o mercado esportivo é um mercado ainda pequeno, é um mercado, né, não digo que é uma bolha pequena, a bolha ela está aumentando e você tem que furar essa bolha. Né? Para furar essa bolha, você tem que fazer parte do negócio, né? Indo em eventos, assistindo podcasts, me adicionando no LinkedIn, adicionando a Cris no LinkedIn, né? Conversar com as pessoas que já estão nesse mercado e ter muita paciência, aquela analogia que eu vou fazer. Mercado esportivo, olhar para lá, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma outra maratona. Tem que ter muita paciência, muita resiliência, mas se você quer fazer aquilo que você ama, não tem jeito. Muito legal, Eduardo, obrigada. Como te acham no LinkedIn, tá? Eduardo Korsch? Eduardo Korsch, é só isso mesmo. Pode adicionar, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Legal. E para você que ficou até o final, não esquece aí de deixar o seu like, seguir nosso canal, para que outros corredores como você tenham acesso aí ao nosso conteúdo. Obrigada, galera. Valeu.